Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui, dessa vez com ele! Eu tô apontando pro lado errado. E aí, Vante aqui de novo, falando de novo de Cavaleiro do Zodíaco, só que dessa vez de uma forma um pouco mais inusitada. Porque enquanto eu recomendo pro Arthur assistir coisas boas, como foi o Lost Canvas, o mangá, o anime, ele O foi anime? me arrastou pra assistir o live action de Cavaleiro do Zodíaco. Não, na Sim, onde o o anime anime do é Lost bom? Canvas você Não, calma, assistiu. não, vai. O anime do Lost Canvas a gente recomendou pra você, esqueceu, Ah, tá. cabeçudo? Tá. Você fala o anime, eu penso o clássico. Mas aí eu É, acho que mas entre voltando aqui o pro anime e o assunto. live action, acho que eu prefiro até o live action, porque é só 2 horas, acaba, pronto, acabou. Ah, sei não, cara. Esse live action me fez sentir saudade de Dragon Ball Evolution. Isso não foi um elogio. Definitivamente não foi. Mas enfim, vocês estavam com saudade dos podcasts? Eu tenho Não é certeza aquilo. que não, mas como a gente não sabe como falar desse filme individualmente, vai desse jeito, né? Esse é um caso que é um pouco peculiar, porque eu tinha comentado mais cedo com o Arthur. Esse é um live action que surgiu sem nenhum motivo ou contexto. Ainda mais se comparado a Contexto. outros live actions que, bons ou ruins, vale ressaltar, foram lançados em uma época que alguma coisa estava acontecendo em relação a essa série. Por exemplo, o Dragon Ball Evolution, o antecessor espiritual desse filme que a gente vai falar hoje, foi lançado numa época onde qualquer coisa de Dragon Ball que você lançasse dava dinheiro. Na época do Play 2, devia ter pelo menos sei lá, 2, 3 jogos de Dragon Ball por ano, e tudo isso dava dinheiro. E aí pensaram em surfar no hype e fazer um live action, não deu certo. Mas pelo menos tem esse contexto. Outro exemplo, o live action de Bleach. Ele foi lançado na época que estava começando a surgir os rumores da volta do anime. E é o mais novo, o live action de One Piece, que o Arthur já fez um vídeo aqui no canal falando, foi lançado pouco tempo depois de o anime ter quebrado a Crunchyroll, com o episódio lá do Gear 6, eu acho. Gear Me 5. corrija aí. Gear 5, isso. E Cavaleiro do Zodíaco fizeram e só fizeram. Só isso. Não tem muita explicação ao contexto. Lançaram os trailers no começo do ano e na primeira metade do ano o filme já tinha sido lançado. O filme ele lançou. E Tipo, mais um motivo pra gente tá fazendo podcast. A gente tá vendo o filme atrasado pra caralho. O filme lançou em maio. Eu só fiquei sabendo que esse filme ia existir em março. De tão boiando que eu tava nessa merda. Aí o Tenak viu. Eu acho que o Tenak viu essa porra no cinema. Aí ele ficou, ó, nossa assiste aí. senhora, coitado dele. O Tenak, ó, assiste aí. Tu que é fã, tu que tá lendo Lost Canvas. Na época eu já tava lendo o Lost Canvas. Ó, tu que é fã, vai aí. Aproveita e chama o Vant. Eu chamei o Vant pra ver essa porra semana passada. E aí, Vant, valeu a pena? Eu ainda não entendo. Não! Tanta coisa que a gente podia ter feito, não. Vamos ver o live action do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, cara. Eu ainda tô tentando entender o que deu na cabeça de você. Sua e do Tenak. Quer dizer, o Tenak eu sei que ele queria sacanear, mas sua de topar assistir esse live action. Eu tô Tá, fazendo mas você cinema. que já foi um inferno. Eu tô fazendo cinema, eu tô louco agora. Sou só assim mesmo, porque pra te convencer a ler coisa boa já foi um sacrifício, que foi convencer a ler o Lost Canvas. Agora, pra assistir o filme que todo mundo já tava esperando que fosse ruim, e conseguiu ser pior do que a gente pensava, aí realmente não sei o que aconteceu. Sou louco porque Enfim, sou da arte ou sou da arte porque eu sou louco? esse tempo sem podcast não te fez muito bem. Nem um pouco. Mas enfim, vamos falando aqui do filme. O que ele tenta, é bom ressaltar isso, ele Tem. tenta adaptar, é uma parte que nem sequer tá no material original. Porque ele faz um pedacinho de coisa que você vê no mangá ou no anime, e um monte de coisa que eu não sei de onde o pessoal tirou. Não, detalhe que tem Primeiro que coisa ainda que tiraram daquele remake 3D que a Netflix fez há uns anos atrás. ainda tá em produção isso aí, infelizmente, tá? Não cancelaram? Não sei como. Quer dizer, teve. A última vez que eu vi tava na casa de. Tinham chegado na casa de Escorpião, mas. Acho que tinha parado aí, foi voltar a produzir, não sei que fim levou. Mas acho que ainda tá rolando. Mas enfim, é a única coisa de Cavaleiro do Zodíaco atualmente que quesito de anime que tá lançando. Em quesito de mangá, acho que tem o Next Dimension e. Que nunca vai acabar, né? Porque o Kurumada parece o Togashi. O Togashi pelo menos tem motivo de saúde pra não fazer. O Kurumada. Eu não sei o que o Kurumada tem pensado muito com a franquia dele ultimamente, O mas enfim. Kurumada não sabe nem desenhar. O que aconteceu com esse live action é que
pelo que eu entendi, Kurumada estava tentando trazer Cavaleiro do Zodíaco para um público diferente. Público mais ocidental, mais pra galera dos Estados Unidos Pessoal e tal. retardado. E acabou que o filme de Cavaleiro do Zodíaco virou meio que um filme de ação com efeito especial de qualidade não muito boa. E um monte de elementos de Cavaleiro do Zodíaco espalhados e totalmente, sei lá. Parece que a pessoa que fez aquilo não conhecia o material original. E a única coisa que é comparável ao anime ou ao mangá é que no começo do filme o Cavaleiro de Capricórnio mata o Cavaleiro de Sagitário e o Cavaleiro de Sagitário salva Atenas de morrer. Numa luta de É a, Seiji braba. é a única coisa que O eu Shura consigo falar. voando, gente! O Shura É a, voa! é a única coisa dali que dá pra associar o anime ao mangá. Porque, vamos lá, o Seiya nesse filme é É meio o que um Zoro. lutador de... Oi? O Sei é o Zoro. É, literalmente, o meme do Zoro perdido virou realidade. Virou Você vê realidade, o porque ator que faz o Zoro, que no live action é interpretado pelo Makeno, é o filho da puta que mais faz live action de anime na atualidade. O filho da puta é o Zoro, é o Seiya, é o NX de Samurai X, é o Scar de Fullmetal, e se bobear, se cavar mais, você acha outros personagens dele. Eu só lembro, além desse, que ele é o Okoyasu no Jojo. Ele é o Okoyasu no Jojo, cara. Como é que pegaram o mesmo cara que faz o Zoro pra fazer o Okoyasu? E o ator é camaleônico. É pra caralho. Não, isso que falou que o Mike não sabia atuar. E ele é o que mais consegue papel aí, pelo É. visto. A Nami parece que teve que sofrer 3 anos pra conseguir o papel dela, o McCain não é dele. O cara só chegou, eu tô perdido aqui, eu devo ser Tô o Zoro, perdido então. aqui, ganhei um contrato. Aí, tá. A piada que eu lembro que eu tinha feito no começo desse filme, quando mostrou o Seiya lá que tava ia enfrentar o maluco no ringue, é que o Seiya parece que virou literalmente o Cole Young do filme do Mortal Kombat, que a gente também já gravou um podcast falando sobre ele. Por sinal, no mês que vem sai o Johnny Cage. Eu posso condenar a gente por essas palavras, mas acho que pior do que esse que a gente acabou de ver, não tem como ficar. Aí sai Battle of the Realms 2. Não dá ideia não, por favor. E aí começa com essa questão do ser um cara, sei lá, um lutador de rua, não sei se tem um nome específico pra isso. Lutador O clandestino. Cassius é meio que o chefe dele, não entendi até agora a relação dos dois. E aí ele tá lá no meio de uma luta, ele chuta o cigarro do Cassius, o Cassius começa a descer a porrada nele, ele invoca o Cosmo e sai correndo. E aí depois o Cassius fica obcecado o resto do filme em matar o Seiya. O início do filme é literalmente isso, e depois o Seiya corre com o Boromir, porque a Jean Grey tava chegando. Mas é melhor resumo. Se tá zoado, acredite. É assim mesmo. O filme é mais zoado ainda. Curiosamente, esses dois atores já trabalharam juntos em um dos meus filmes favoritos, que foi a 007 contra a GoldenEye. O Sean Bean interpretava o Alec Trevelyan e como esqueci o nome da atriz? Funky Jansen interpretava a Xenia Tobia, alguma coisa assim, nome russo. Enfim, e de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos para esse filme foi um salto bem grande. Isso é uma coisa que também, quando eu vi no trailer, me deixou encafifado. Como eles conseguiram fazer um filme com um orçamento bem baixo, é uma coisa que dá pra você perceber, e pegar vários atores que são bem conhecidos. O Sean Bean é bem conhecido, a Jean Grey também, acho que nem tanto, mas também faz bastante filme. O Mark Dacascos faz um monte de filme de ação, e acho que ele fez inclusive acho que o John Wick 2 ou 3, agora não lembro. Eu acho que boa parte do orçamento desse filme foi gasto nesse elenco, porque dá pra perceber que esse filme tem uns probleminhas em relação à falta de orçamento. Primeiro, que eu acho que o Arthur mais vai querer esculhambar o CGI, os efeitos especiais são bem sem vergonha. Os efeitos especiais, né? E assim, até certo ponto do filme não me incomodava tanto porque tinha muita cena de coreografia. Sim. Mas chega na coreografia é reta. A parte de coreografia é boa. Alguma coisa tem que elogiar, a coreografia é legal. A primeira luta ali do Seiya contra o cara aleatório no ringue, que não é o Cassius de início, eu acho bem feito. As cenas de luta, quando não envolvem muito poder, são, no geral, bem feitas. Só que chega no final do filme, vira uma bagunça do caramba.
Puta de CGI brabo. E outra coisa que eu lembro quando a gente assistiu, eu fui o primeiro a notar, em vários momentos tinha uma determinada parte do filme, eles vão para uma cidade bem. Sim, que parece uma cidade capital, e você não vê ninguém. Tipo, Não tem como se tivesse figurante, não tem uma. nada. Parece que perderam o dinheiro até para contratar uma galerinha para ficar passando ali. O início do filme já é uma coisa bem bagunçada. E quando você tem mais um pouco melhor a apresentação dos personagens, quando você conhece a Saori, o pai Saori, dela, menininha mimada. Saori burguesa mimada, que também não é, nesse aspecto, não seria tão diferente do material original, É, porque a mas, Saori montava no Jabu. no material original ela ainda é mais Isso mimada quando ela pegou era mais muito nova, errado. é bom que você saiba disso, mas, e quando você tem essa introdução dos personagens, ela já sabe que vai ser Athena, o Boromir também já tem conhecimento de tudo, só que por algum motivo, nesse live action, Athena parece que é um deus maligno. Porque se a gente pegar tanto Lost Canvas quanto o próprio Cavaleiro do Zodíaco original, a Athena era enviada à Terra a cada. Não lembro quantos anos, acho que 100. É 100 ou Devia ser um 200. pouquinho mais. Eu bugo, porque a porra do Grão-Mestre sempre tem 200 anos. Deve ser uns 200 então. Enfim, Aí ela me sempre é responde, como é que o Grão-Mestre enviada. vive tão? Mas enfim, o que eu lembro que eles falam é que ela é enviada a cada era, ou alguma coisa assim. Eles usam um outro termo para É, explicar. E aí ela é enviada para a Terra exatamente para salvar o mundo, porque ameaças vão aparecer. No caso, seja Hades, Poseidon ou até o próprio Saga no clássico. E enquanto nesse filme parece que ela é uma entidade que quer só destruir tudo. É uma coisa que, quando eu assisti, eu não entendi o que estava acontecendo e o filme também não explicou direito o que estava acontecendo e provavelmente não vai explicar porque esse filme deu um prejuízo muito grande. Mas enfim, a Athena desse filme é caótica. Ela parece que está tentando tomar o corpo da Saori, enquanto de novo, eu tenho que fazer muito essa comparação do material original para explicar por que esse filme é tão problemático, porque no material original Saori e Athena meio que eram coexistem. quase a mesma pessoa. Uhum. Elas coexistem. Aqui, quando o Athena toma o controle, a Saori deixa de existir. E é uma coisa que é bem, sei lá, estranha, porque se ela é Athena, ela deveria liderar os cavaleiros e aqui ela tá só tocando terror. Não faz muito sentido e o filme também não faz questão de explicar isso. Mas enfim, o Seiya tá atrás da irmã dele, o objetivo dele durante o filme praticamente todo é encontrar a Seika, coisa que tá bom, ok, o material original também é no comecinho, mas nesse filme o Seiya parece que já tinha ficado meio obcecado em relação a isso. E aí o Mark da Casco leva ele lá para treinar com a Marin e ela dá uma boa surra nele e ele apanha durante um bom tempo. E foi até engraçado que nessa parte o Arthur ficou tentando adivinhar o que ia acontecer no treinamento. Curiosamente, foi a única parte onde ele errou o que ia acontecer. O resto do É. filme ele conseguiu adivinhar. A parte da pedra, né? É, Que é outra coisa que depois que tipo, também é puxado do mangá, aquele negócio, você vai quebrar a pedra com o Cosmo, você vai ficar rachando a mão. Eu falei, não, ele não vai conseguir de segunda, né? Ele quase consegue de segunda. se ele conseguisse de segunda, acho que o Arthur parava de assistir o filme. Eu parava, velho. Porque no mangá eu acho que ele fica meses ali rachando a porra da mão até conseguir quebrar a pedra. Uhum. Aí tem esse treinamento dele que eu diria que é a parte mais ok do filme. Apesar que não acontece E tem. nada, É. não acontece E porra nenhuma. em paralelo tá lá a Jean Grey tentando fazendo um exército de, sei lá, super-humanos, super soldados. Cavaleiros Isso Negros. também não faz sentido. Os cavaleiros negros que não são cavaleiros e. Enfim, os caras colocam uma armadura maluca lá. Os caras viram ciborgue, o Cassius vira a porra de um ciborgue Uhum. ali. É. E o mais engraçado foi o Arthur falando: Eu espero que esse cara não seja o Ikki. Aí 2 10 minutos minutos depois, depois, Ikki. cala a boca. Não, não. O mais divertido de assistir esse filme foi ver o Arthur adivinhando tudo que ia acontecer. E o pior Não, é que quando 90% a das Jean vezes ele Grey tava fala pro certo. Ikki calar a boca, eu pausei o filme, o Vert, Arthur, o filme travou. Eu falei, não travou não. Não, não, essa foi quando você falou, essa daí é a Saori. Ah, é verdade, verdade. Nessa parte quando ela falou, cala a boca aí, que eu comecei a rir, você parou.
Ah, que filme zoado. É porque essa hora a gente não falou, mas essa, tipo, é Patrícia, só que, tipo, loira, com uma mecha rosa, os caramba, você fala, na onde essa porra é essa hora, gente? É, só no final do filme que ela fica com o cabelo todo rosa. Cosplay. É. Aquela porra é um E, cosplay da Saori, não dá pra falar como. e o plano da Jean Grey nesse filme é basicamente matar a Saori porque a Athena vai destruir o mundo e ela já tinha arrancado o braço da Jean Grey. É, porque, E aparente. porque nesse filme a Jean Grey é casada com o Boromir, os dois adotaram a Athena deu um surto, perdeu o controle, arrancou o braço da Jean Grey, e aí por isso que eles ficaram sequestrando crianças por não sei quantos anos. É, e sequestraram crianças pra roubar o cosmo deles e tentar recuperar o braço da Jean Grey. Não deu certo. É, E detalhe, explicação em essa si. personagem. Eu falei que tinha pegado coisa do negócio. Enquanto a gente tava vendo o filme, eu tava pesquisando, meu, da onde surgiu essa personagem? De onde surgiu essa personagem? Aí eu fui pesquisar o nome da personagem, que agora eu não lembro. Mas aquela personagem é um homem, naquela animação CG da Netflix, é um general que quer matar a Athena. Ele vê até. Sabe aquele. É o JJ do Homem-Aranha. Tá. Eu já vi, eu sei quem é. Porque você falou isso agora, eu lembrei que eu já vi a abertura. A abertura dessa série da Netflix é a melhor coisa que ela tem. Ou a única coisa boa. Enfim, voltando aqui pro filme, que eu acho que a gente mais pulou coisa de. A gente mais saiu do foco do filme, porque eu vou fazer uma alegoria peculiar agora. Enquanto no nosso vídeo falando dos filmes de Mortal Kombat, a gente falou do primeiro filme como um filme simples e bom. Esse daqui é um caso um pouco diferente, porque é um filme simples e ruim. Porque muita coisa dele não faz sentido e não fazem questão de explicar. Muita coisa do Cavaleiro do Zodíaco mesmo simplesmente não existe. E Como os muitas outros vezes as cavaleiros tá ali motivações. no título. Cavaleiros do Zodíaco. Tem o Seiya. Tem o Wick também, mas o Wick é vilão. Então. E também o Wick tá do lado da Jean Grey, querendo matar a Athena, e também não explicam por quê. Só que ele também tá obcecado. Não, E assim, vamos lembrar a melhor coisa do filme. É. Você tá muito focado no seu objetivo. Eu conheci alguém que era arrogante que nem você. O cavaleiro mais forte de todos, Fênix. Bem lembrado dessa parte. Definitivamente ele é mais forte que o Shaka, mais forte que o Saga, mais forte que a galera toda. Eu não entendi por que tentaram fazer. Sei lá, esse filme não faz muito sentido. Quanto mais eu tento forçar, mais repetitivo eu fico parecendo. Mas enfim, tem essa coisa de não darem explicação direito também de quem foram os cavaleiros que salvaram a. Quem foi o cavaleiro que salvou a Athena, e quem foi o cavaleiro que matou o Sagitário, você sabe que a armadura de Sagitário estava com o Ikki. Tava com a Jean Grey. O Wick pega no final do Ah, sim, verdade. Porque a primeira coisa que utilizaram pra tentar recuperar os braços da Jean Grey foi a armadura de Sagitário. Tá com memória melhor do que a minha, hein? E aí, bom, voltando aqui, e tem essa parte do treinamento do Seiya, e em paralelo fica essa coisa da Jean Grey tentar achar a Athena de tudo quanto é jeito. Eles tinham pegado um prisioneiro lá, que era um dos guarda-costas do Sakido, que por algum motivo mudou de nome, não é mais Mitsumasa, então, como mudou de nome, eu vou ficar chamando ele de Boromir mesmo. Aí, tá. E o engraçado é que é o único nome que mudou. Não sei por que quiseram tirar a japonesice dele. Porque a Saori continuou sendo Saori, Seiya continuou sendo Seiya, Ikki continuou sendo Ikki. Isso que é tudo nome japonês. Na verdade, o Ikki, eu tava pesquisando. Eu acho que o Ikki ele é da dublagem. Mantiveram na dublagem. Porque eu tava olhando a questão do elenco. Enquanto eu tava olhando o elenco aqui, eu vou até checar de novo. Apareceu como. O Diego Tinoco, que é o ator do Ikki. Aqui tá como Nero de Fênix. Nero. Não entendo o motivo de mudar, mas. Por que vai mudar? Japonês pra americano? Assim, é o tipo de coisa que, assim, não é o tipo de coisa que me incomoda, só. Eu fico aquela pulga atrás da orelha, mas não é, mudou o nome do boneco, estragou o filme. Não, mas, tipo, é tão sem necessidade. Tanta coisa que dá pra mudar no filme, vai mudar o nome do boneco. Enfim. E a metade do filme é essa introdução maluca, que eu falei que não deve ter feito muito sentido. A metade é o Seiya treinando e a Jean Grey tentando caçar a Saori. E aí ela encontra porque o Ikki usa o golpe fantasma de Fênix lá no prisioneiro e faz ele abrir o bico. Só que assim, não falam o golpe fantasma de Fênix nem nada. Só mostra ele fazendo uma magia maluca lá e o cara abriu o bico. O Ikki enfia o dedo na testa do maluco e pronto. Aí tá. Você tem a visão lá do passado, de quando a irmã dele foi sequestrada pela Jean Grey.
E aí ele lembra que o Boromir estava junto. E aí ele volta lá antes de terminar o treinamento para tirar satisfação. A Saori leva ele para outro canto para explicar melhor. E nesse meio tempo a Jean Grey chega lá na casa do Boromir e tá com terror. Resultado, a Saori vai com a Jean Grey, o Boromir morre pra variar, né? Pra Porque aquele ator variar, não né, consegue Chuvinho? fazer. Aquele ator não consegue fazer um filme onde ele não morra. E sobra o Seiya e o Mark da Casco lá pra solucionar o problema. Eu A também vou chamar porra ele de do Mark da Casco porque mordomo eu esqueci o é nome do é o personagem. personagem mais brabo do filme inteiro. É. Detalhe, Ele a é o luta cara que dele contra um carregou o exército de filme. cavaleiros negros é a melhor luta do filme. É. O Mark da Casco pra mim foi tipo. Tem alguma coisa que você possa tirar desse filme e falar, isso aí é bom? É o Mark da Casco. Então, toda a cena de coreografia dele é muito boa e, no geral, eu já gostava dele como ator, eu já vi ele em outros projetos. E eu acho que foi, assim, a única coisa do filme que eu posso falar, ó, pode tirar tudo, mas isso aí mantém, foi a participação dele no filme. Pra mim só faltou ele dando paulada nas costas do Ikki. Eu tenho quase certeza que é o mesmo mordomo. Cara, eu não sei porque que eu tô esquecendo tanto nome de personagem de Cavaleiro do Zodíaco hoje. Porque é ruim. Mas enfim, vou falar nada. Você tá errado, ponto final, acabou. Mas aí, no final, você tem bate um reflitão, eles decidem que vão lá salvar a Saori, e depois de passar o filme inteiro jurando de pé junto que ela tinha que morrer, a Jean Grey muda de ideia nos 5 minutos do segundo tempo. É, não, minha filha, não pode matar ela, o Ikki vá merda. Aí o Wick também, cansei disso aí, vou matar a menina e, bom, E o segue Ikki lá o revela seu procedimento Magneto. eu não entendi direito o que aconteceu na armadura do Wick, mas eu acho que ela ficou mais estranha do que a armadura do Seiya. A do Seiya eu ainda lembro que quando eu vi no trailer parecia mais zoada. No filme até que eu olhei, eu achei ok. Ok, ok, não dá pra elogiar mais do que isso. Enfim. E nessa reta final, eu acho que é onde, tipo, pega tudo que o pouco do que a gente conseguiu falar bem do filme Enfia no rabo. e joga pelo ralo. Porque se a coreografia antes estava boa, porque eles não estavam usando muito efeito especial, chegou nesse final, eles usaram um monte de efeito especial e esqueceram da coreografia, que era o que estava carregando a cena de ação do filme todo. Só pra ter uma comparação, eu acho que o CGI desse filme tá pior que o de Flash. Eu não tiro sua razão, definitivamente. E não dá pra Assisti o elogiar o Flash. CGI de Flash. Pra mim, Eu já me diverti muita com coisa naquele filme, menos o CGI. no CGI. Assim, e eu acho que nessa parte final é onde essa questão do baixo orçamento, que a gente tá zoando desde mais cedo, onde grita, porque nas outras partes de ação, de coreografia, o filme não tava zoado. Chega nesse final onde vira um monte de poder, o filme fica zoado. Porque, cara, chega uma hora que quando você vai lutar com o Ikki, tá uma situação tão confusa que eu não consigo entender o que tá acontecendo na tela. Não, detalhe, essa luta É do Seiya zoado. com o Ikki me lembra, sei lá, Injustice. Sabe quando você tá lutando no Injustice, você joga o personagem no canto da tela, faz um movimento especial, joga ele pra outro cenário, aí depois você faz isso de novo, você volta? Aham. É isso que Isso acontece no filme. é um vai e volta do caramba, isso. Tipo, Uh, o Ikki dá um socão no Seiya, o Seiya sai voando, cai em outro prédio, cai em outro prédio, cai em outro prédio, aí vai para outro lugar, aí quando voltou pra onde começou. e assim, é a única cena de ação que eu realmente olhei. Cara, não, até aquele momento eu não tava reclamando da cena de ação daquele filme. Mas chegou na hora que pegaram a coreografia que tava deixando o filme mais melhor, sendo bem honesto, porque realmente eu gostei da coreografia Menos das pior. outras cenas de ação. E virou um monte de efeito especial maluco e ficou até difícil de acompanhar o que estava acontecendo, tanto por causa desse vai e volta na luta da mansão e porque na hora tava fazendo, sei lá, usaram uma máquina de poder maluco lá pra tentar matar a Atena e tava no final das contas tava uma bagunça. Literalmente uma bagunça, porque era o poder do ser para um lado, o poder do Ikki pro outro, o poder do A negócio Atena da Atena explodindo. E no final, a máquina que era pra matar a Atena faz ela despertar 100%. Pra ir virar E aí, Wolverine e Jean Grey no final do X-Men 3. é. É Mesmo igualzinho, desse filme. velho. Outro filme que eu gostaria de esquecer, mas enfim. Referências. Porque tipo, a Atena vai Nossa. destruindo tudo, mandando ondas de cosmos, não sei o que, e o Seiya vai pra frente ali com a armadura dele desintegrando. Eu falei, caralho, velho, Wolverine! Só faltou dar facada na Atena quando chegasse nela, mas não, é discurso no júri. Só faltou falar, Saori, eu te amo.
Pá! E matasse ela. Faltou isso. Mas ele lançou o discurso no Jutsu e a Saori ficou com o cabelo todo rosa. Foi Cosplay. lá, cumprimentou a Jean Grey, deixou ela quieta lá e os dois vão embora. Junto com o Mark da Casa. E o Ikki tá com a armadura de Sagitário. E eu acho que de todos os nossos podcasts, esse foi de longe o mais bagunçado, porque, acredite ou não, esse é o filme. Se tentasse pegar pra falar sozinho, não ia ter. Eu não sei nem se eu ajudei ou se eu atrapalhei aqui, porque eu tentei ainda colocar as coisas em ordem pra tentar explicar por que esse filme não faz sentido. E esse filme, de novo, ele é simplesmente ruim. Não tem tanta coisa que eu vou desenvolver, especialmente se eu não pegasse pra fazer comparação com o material original. Só que sempre que tipo, a gente vai pegar algo pra falar sobre adaptação, vai comparar com o original. One Piece, eu fiquei comparando com o original a cada 10 minutos. Só que, tipo, One Piece é um caso que faz adaptação bem feita. One Piece é um caso que pega, muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, mas no geral é o mesmo. Cavaleiros do Zodíaco, o que virou? Aí vem a minha crítica. Aquele filme é tudo menos Cavaleiro do Zodíaco. Só que eu acho que pelo menos, eu tentando ser advogado do diabo, pelo menos ele tenta, não consegue, mas tenta pegar coisas do original, coisa que nem Dragon Ball Evolution fazia. Isso é verdade. Dragon Ball Evolution tem o quê? Tem o Kamehameha, tem os nomes e tem o Piccolo, acabou. E o Mestre Kame é tarado. E o Mestre acabou. De resto, nada ali é Dragon Ball. E a roupa do Goku que ele usa no final. Nem aquilo parece. Vamos. É verdade. A armadura do Seiya parece mais do que a roupa do Goku. E olha que a roupa do Goku era mais fácil. Isso é uma coisa que eu comentei até no seu vídeo de One Piece. Cara, eles conseguiram fazer a adaptação com provavelmente o mangá mais difícil, cartunesco, mais exagerado e mais difícil que podiam fazer. Como eles não conseguiram fazer uma adaptação boa com, sei lá, tanto Cavaleiro do Zodíaco quanto, sei lá, Death Note. Sendo bem honesto, fazer uma adaptação decente de Death Note não deve ser uma coisa tão difícil assim. Não tanto quanto uma de One Piece. E Cavaleiro do Zodíaco conseguiu pegar Cavaleiro do Zodíaco e fazer um filme de ação americano baseado nele. Não deu muito certo. É aquilo, cara. É um pouco complicado também de ficar esculhambando tanto, porque ele meio que continua fazendo parte da linha de live actions que não deram certo. A cada década tem que ter um. Né? 2000 a gente teve Dragon Ball Evolution, década de 2010 a gente teve Death Note, essa década é Cavaleiros do Zodíaco. A santa trindade dos live action de... de novo, eu tenho que bater palma pro live action de One Piece que conseguiu fazer o que era impossível, que foi pegar uma série complicadíssima para você fazer uma adaptação e fazer uma adaptação decente. O Cavaleiro do Zodíaco, na minha opinião, era mais fácil de você fazer uma adaptação. Exatamente pelo fato de que, pegar uma coisa que eu falei do Lost Canvas, a história é simples. A mitologia de Cavaleiro do Zodíaco é uma das coisas que mais me fazem gostar da série e pouquíssimo foi falado disso. Tipo, nem sequer falaram direito das constelações de Cavaleiro do Zodíaco, que dão os nomes às armaduras. E com uma história simples, uma narrativa que é fácil de você entender o que está acontecendo, eles conseguiram fazer um filme que foi bem um filme meio sem pé nem cabeça. E detalhe, eventualmente deu errado. Como a Jean Grey e o Boromir lá ficaram sequestrando criança e matando pra drenar o cosmo, provavelmente todo o resto já foi de base. É uma atora só o Seiya mesmo. É o tipo de coisa que eu realmente não entendi a necessidade de fazer, dava pra dar outras motivações, não precisava, vamos sequestrar crianças por causa do cosmo, mas enfim. É o tipo de filme... Você lembra daquele filme CG do Cavaleiros do Zodíaco, que teve uns 10 anos atrás, que todo mundo falava mal pra caralho? Sim, esse filme fez sentir saudade dele. Porque o filme Cavaleiro do Zodíaco de CG, assim, não vou elogiar ele, mas, sei lá, pelo menos os efeitos especiais dele eram bons. O pior é que a Toei, ela, ultimamente, eu acho que ela manja mais fazendo animação 3D do que animação 2D. Não duvido. É triste. Toei parece que agora todo o orçamento foi pra One Piece mesmo. Todo orçamento foi pra One Piece. Só faltou dar um ritmo decente pro anime. A cena do Gear 5 ali... Repetem 4 vezes no episódio, gente. Mas, bom, é isso, cara. Eu não sei mais o que eu posso falar sobre esse filme. Além de uma coisa que eu sempre vou ficar reclamando qualquer coisa de Cavaleiro do Zodíaco você tem muita coisa que
Dava pra simplesmente fazer pra terminar. De novo, vou martelar isso até o fim da minha vida. Vocês ainda não terminaram a porra do Lost Canvas na metade do anime. Quer dizer, um pouquinho menos da metade, mas enfim. Só faz a parte ali de Atlântida e tá ótimo. Não precisa adaptar o resto, não. Precisa sim, você que é chato. Enfim, Precisa... termina de adaptar o que já trazer o começou. Mephisto, cara? Pra quê? Pra que trazer aquele lixo? Gosto do personagem. Enfim, imagina o que eu ia falar é que, cara, já tem história que não terminou. O própria série clássica já tem aquele final conturbado que meio que acabou acabou, não teve uma conclusão muito bem desenvolvida. Continuamos há mais de 10 anos sem ter um final decente depois daquilo. Eu sei que tem Next Dimension, mas ninguém liga pro Next Dimension. A gente queria só ver um final bacana. Tem o Lost Canvas, que o anime parou ali na metade. E assim, qual era a necessidade de fazer um live action? É a mesma coisa que eu reclamo com a versão 3D da Netflix. Tipo, qual é a necessidade de se fazer isso, sendo que tem história que você já começou e você ainda não terminou? Eu vou ficar encafifado com essa maluquice que Cavaleiro do Zodíaco tem até, sei lá, até derem um jeito nisso. Provavelmente nunca vão dar, mas não custa sonhar. E esse é meu resmungo final do filme. Não tem muita coisa pra você terminar com Cavaleiro do Zodíaco e eles estão querendo inventar, criar um monte de coisa que não tá dando certo. E o orçamento desse filme foi baixo, ele conseguiu dar prejuízo. Então, essa é a minha crítica final a Cavaleiro do Zodíaco. Algo mais que você queira adicionar? Eu já não gosto de Cavaleiro do Zodíaco, vou ficar chutando cachorro morto? Se eu soubesse que é assim, eu teria ido ver o filme do Pelé.